para dirigir a mesma diretora do Jô Soares. Saí da faculdade e fui... foi depois de formado? Foi depois de formado. Eu fui trabalhar no Estadão e depois trabalhei na Folha. E ali eu percebi... Não foi uma passagem muito longa, mas foi o suficiente para eu perceber, assim, eu sabia fazer, mas não era aquilo que eu gostava. E esse mercado, eu acho, de televisão independente, é um mercado que não existia no começo dos anos 90, quando eu me formei, né? E comecei a trabalhar. Então, nem a minha profissão existia muito no Brasil, porque quem trabalhava com televisão, trabalhava em alguma das TVs, né? Tinha o quê? Umas 4, 5, né? A Globo, a Record, o SBT, a Bandeirantes, trabalhava em alguma televisão. Então não tinha esse mercado. Mas aí, a partir do momento em que os canais a cabo entraram no Brasil, meados da década de 90, né? Muito gradualmente isso começou a acontecer, porque os canais a cabo, aos pouquinhos, começaram a produzir conteúdo no Brasil, porque no início era só enlatados estrangeiros. Então, depois de um tempo, eles começaram a produzir uma série ou outra, um documentário ou outro aqui. E aí eu tive a chance de participar disso. Eu participei da primeira série independente documental feita no Brasil, que não era de nenhuma emissora. E eu, por acaso, estava nessa equipe e ali começou a minha trajetória. E como é que foi essa experiência, chegar lá? Assim, tendo sua primeira experiência, né? Trabalhando. Eu tinha saído do jornalismo impresso, eu fui trabalhar na televisão, eu trabalhei no programa do Jô Soares. Pois é. Já começou bem. Então, mas não tinha experiência nenhuma, não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, né? Mas tinha contato com ele em algum momento? O tempo inteiro. O tempo inteiro? Porque eu entrevistava as pessoas que ele entrevistava antes, e eu preparava os textos para ele acompanhar, e eu passava junto com ele as informações antes da gravação, para ele falar, mas essa pessoa, mas por que você escreveu essa pergunta? Mas aí eu explicava, não, porque ele disse isso, ele faz assim, tal, aqui tem uma história boa, você pode perguntar isso aqui, que essa história é boa. Mas eu era muito iniciante, assim, então não tinha muito essa prática, essa experiência. E aquilo ali foi um acelerador, porque você tinha que entrevistar... responsabilidade. Muita. Né? Eu tinha que entrevistar, 20, 30 pessoas por semana. E aí escolher as que iam entrar no programa ou não. Imagina eu com 20 e poucos anos, assim. Então, foi muita responsabilidade, era um trabalho bem difícil. Acompanhar as gravações, ficava no switcher, às vezes ficava no ponto, quando era uma entrevista em outro idioma. Então, as entrevistas em inglês eu fazia. E aí eu ficava no ponto, passava as informações para ele. Então isso me ajudou bastante. E aí a partir dali foi que surgiu o convite para fazer essa primeira série documental, que foi no GNT. Foi a primeira série feita pelo GNT no Brasil. GNT é novo, né, de certa forma. Era dos anos 90, 95, 96, por aí. Que foi com o crescimento da TV a cabo. Só que no início eles só passavam enlatados, estrangeiros. E aí eles resolveram investir numa produção nacional. E aí chamaram para dirigir a mesma diretora do Jô Soares. E ela perguntou pra mim, você não quer ser meu assistente? Eu falei, tudo bem, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero. Você acaba aceitando, você quer aprender, né? E aí eu fui. E aí, como era muito pouca gente e assim, não existia nem esse mercado, né, da TV independente, você acaba fazendo um pouco de tudo. Então foi muito bom como escola, porque você escreve, você é um pouco diretor, você entrevista, faz a pauta, você fica na ilha. Então eu fiz um pouco de tudo, edita. Então eu fiz um pouco de tudo e daí pra frente, isso foi em 96, daí pra frente eu fui engatando uma coisa na outra. E aí fui cada vez mais entrando nessa área.